Saudações investidores! Bitcoin agora cotada a $40.700. Bitcoin que continua alta e rompe a importante resistência nos 40k. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do Price Action, te mostrando o que eu espero nas próximas horas e nos próximos dias. Além disso, também quero discutir com vocês um pouco sobre o motivo da grande maioria das altcoins estarem se desvalorizando em relação ao BTC. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje meu principal objetivo na análise técnica vai ser falar um pouco desse rompimento no 4 horas e possíveis oportunidades que nós podemos ter, pensando no longo e no curto prazo. Depois a gente vai para os 15 minutos para falar um pouquinho desse padrão de continuação que foi rompido para cima e discutir novas oportunidades de curto prazo que a gente pode ter aqui nas próximas horas, tá? Também quero fazer uma análise completa de sentimento, te mostrando aqui não só como os nossos indicadores estão atualizando, mas também te mostrando de uma maneira bem simples, né? Onde você não deve pensar em comprar e onde você não deve pensar em vender no curto prazo, falando de uma análise de sentimento, tá bom? Quero te passar um pouco de qual está sendo a minha estratégia no momento aí, para as próximas horas e para os próximos dias. Também quero falar um pouco hoje sobre a questão das altcoins, né? Por que as altcoins estão se desvalorizando em relação ao BTC e por que isso para mim é uma ótima constatação não só para o Bitcoin, mas para o mercado como um todo. Então vamos falar um pouquinho do Crypto Fear and Greed Index e da dominância, correto? E antes de começar, investidores, um recado rápido para vocês. Não esquece de deixar aqui nos comentários quais altcoins você quer que sejam analisadas no vídeo de mais tarde, tá bom? As mais pedidas serão analisadas. Também queria falar com vocês que estou utilizando meu Instagram pessoal para compartilhar um pouco do meu dia a dia e temas sobre o Bitcoin, trading e mercados. Então se você ainda não me segue, eu vou deixar no primeiro link na descrição, ou você pode simplesmente procurar aí no Instagram pablo.granier. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos começar falando um pouco do Bitcoin e desse rompimento que parece estar sendo um rompimento bem bonito, né? Como a gente vinha falando ontem, o nosso rompimento ele foi feito com volume, tá? E esse follow-up, ou seja, o preço conseguindo se manter acima dessas regiões de fechamento ali dos 39 e dos 40 mil, que era uma resistência importante, é algo extremamente positivo e que dita pra gente sim uma boa probabilidade do Bitcoin continuar subindo até buscar resistências, por exemplo, dos 45 mil e depois mais próximo ali dos 50 mil dólares, tá bom? Buscar regiões de Fibonacci de toda essa pernada de baixo, tá bom? Então eu acho que a gente continua numa situação legal aqui para o Bitcoin, até porque a análise de sentimento continua bem bonita, como nós vamos falar. Outro ponto positivo que a gente consegue ver nesse rompimento é que ele é formado depois de um falso rompimento para baixo, né? É claro que isso aqui pode se reverter e a gente ter mais um falso rompimento, mas no momento parece que a probabilidade disso acontecer é baixa, né? Não só pela análise técnica, mas também pela análise de sentimento. Mas por que quando a gente tem um falso rompimento e depois um outro rompimento para outro lado, é normalmente algo positivo? Porque muitas pessoas acabam se posicionando errado num falso rompimento. Então muitas pessoas acabaram vendendo ou estão shortando a partir desse ponto aqui. Então quando essas pessoas fazem isso, o que elas viram? A grande maioria delas não coloca stop, né? Então elas viram uma oportunidade de liquidez para as instituições mandarem o mercado para o outro lado e estoparem e liquidarem essas pessoas, como a gente vai ver isso acontecendo no vídeo de hoje, na análise de sentimento, tá? Então quando a gente vai operar o Breakout Pro, que é a nossa estratégia que tem mais operações, quase 300 operações esse ano lá na Belo Trade, quando a gente vê um falso rompimento antes do rompimento que a gente quer operar, é muito bom por causa disso. Porque essas pessoas, elas servem de liquidez e elas vão começar a ser estopadas e liquidadas igual está acontecendo aí nas últimas horas e no último dia, tá bom? Então, quando você vê um falso rompimento antes do rompimento que parece verdadeiro, sempre é um bom sinal. É um sinal que detê a favor das probabilidades desse rompimento acontecer. Então eu vejo uma situação muito boa, correto? E nesse momento aqui, vamos entrar igual doido? Caras, eu acho que não, tá? A gente sempre tem que esperar a oportunidade, não perseguir o preço, deixar a oportunidade chegar até nós, né? Então quando a gente estava testando aqui os 38 e tal, não era o momento de compra. O momento de compra é sempre quando a gente corrige e testa regiões de Fibonacci, como a gente testou 0,382 e 0,5. Então agora nesse momento o que eu faria? Traçaria o Fibonacci e ficaria de olho para as retrações, né? A partir ali dos 38.400 dólares, 38 mil, já é uma boa compra na minha opinião. E se chegar, por exemplo, os 37.700, 37 puts, grande oportunidade, porque a gente vai ter muito suporte de pessoas que estão presas nessa região, tá? Eu continuo só vendo problema aqui na tendência do Bitcoin, se a gente perder esse fundo aqui próximo dos 34 mil. Enquanto isso não acontecer, a tendência me parece de alta agora, muito bonita. Estamos retomando a tendência de alta em todos os tempos gráficos aqui, então a situação é boa, tá? Se você também conseguiu acumular aí nos últimos dias, eu me manteria comprado, tá bom? Com a grande parte, aí eu vou falar de uma estratégia mais de curto prazo.
Mas eu acho que a situação continua boa, como ontem, para a gente se manter comprado e aguardar aqui se o preço retornar nessas regiões para a gente fazer um swing trade, uma compra aí para ficar semanas comprados no Bitcoin. Tranquilo? Eu realmente acho que a situação continua bem legal aqui para o preço, pensando tecnicamente falando. Olhando aqui no 15 minutos, né, o que a gente fez ontem foi basicamente um padrão de continuação, um triangulinho aqui, mais ou menos, que foi rompido para cima com bastante volume, né? Então, nesse momento, se você quiser operar o curto prazo, você também poderia traçar este Fibonacci aqui e ficar de olho principalmente para essa região aqui abaixo dos 40 mil dólares. Se retomar aqui, você pode ter uma oportunidade de curto prazo para você operar. Sem dúvida, seria uma oportunidade bem mais arriscada, né? Mas é uma possibilidade aí para quem tem mais experiência e quer operar o curto prazo, tá bom? Então, atenção a esse reteste aqui. Continuando e falando um pouco da análise de sentimento, eu consigo ver alguns pontos importantes, tá? Primeiro, a gente tem o nosso rompimento com bastante liquidação. Então talvez seja natural, tá, que o preço acabe consolidando aqui e quem sabe dê a oportunidade de retração que a gente está querendo, né? Porque além da nossa consolidação, a gente também está vendo o nosso long short ratio subir. O que eu sempre falo com vocês do long short ratio, investidores? O long short ratio ele sempre meio que define se um rompimento vai acontecer ou não, né? Pelo menos ele dá boas probabilidades. Então ontem, quando a gente estava aqui na região dos 39 mil dólares, né, um pouquinho abaixo, a gente estava falando que o long short ratio tinha subido, mas já estava abaixo de 1 de novo, que era muito positivo, né? Então a gente tenta romper de novo, ó, long short ratio sobe, não vai conseguir. A gente só realmente consegue romper para cima quando o long short ratio volta a cair e vai lá para o 0,87 de novo, ok? Então essa alta dele aqui não é algo muito positivo, ele indo para 1,1 aqui, mas não é nada demais, né? Lembrem-se, o 1,1 em si é um sinal bullish, na minha opinião, e eu vou ficar de olho aqui, porque se o preço ele retrair na região lá abaixo dos 40 mil dólares, como a gente falou, e o long short ratio voltar aqui para esse 0,8, 0,9, é um sinal de que a gente está simplesmente tendo uma correção natural e o preço deve ter uma boa entrada, né? E vamos lá, qual que é tipicamente o pior ponto para você comprar um criptoativo, né? São os pontos onde você tem muita instituição tentando vender e muita gente sendo liquidada. Então esses são os pontos para você vender no curto prazo, para você colocar o dinheiro no bolso no curto prazo. E quais são os pontos para você comprar? Os pontos são quando as pessoas começam a ser liquidadas para o outro lado e a gente começa a ter liquidação das pessoas que não foram tão pacientes e acabaram comprando nos topos, tá bom? Então aqui, olha, a gente está formando um topinho importante, eu acho, na minha opinião, um topinho local, digamos assim. Provavelmente o preço pode até subir um pouquinho mais, mas daqui a pouco dá uma correçãozinha. Quando o preço voltar numa região de suporte, liquidando muitas pessoas e com instituições querendo comprar, colocando ordens abaixo no preço, você tem que pensar em reentrar, né? Então, qual que é a minha estratégia? Normalmente eu coloco o dinheiro no bolso nesses pontos onde a gente tem bastante liquidação e reentro com a parte quando eu vejo liquidando para o outro lado e pessoas sendo estopadas e liquidadas, tá? Então você não quer entrar quando tá todo mundo desesperado para comprar. Você quer entrar quando as pessoas que entraram errado começam a perder e começam a sair da oportunidade por não terem sido pacientes. Tranquilo? Então nesse momento é o que eu esperaria aqui. Esse reteste abaixo dos 40 mil dólares pode ser uma oportunidade aí de curto prazo, tá bom? Mas pensando no 4 horas, a gente ainda tem que estar de olho para regiões aqui do Fibonacci a partir dos mais próximos dos 38 mil dólares. Tranquilo? Se voltar, é uma grande oportunidade. Se não voltar, faz parte, acontece, o Bitcoin ele pode só ir, né, sem corrigir muito, faz parte, mas a gente não está nem aí para o preço, a gente está aí para as oportunidades. E nesse momento a minha estratégia é permanecer um pouco comprado, né, já que na minha visão a nossa análise de sentimento continua depondo a favor do preço, apesar dessa alta e dessa liquidação aqui no curto prazo, tá bom? Então uma coisa é você operar o longo prazo, acreditando que essa tendência vai continuar. Outra coisa é você ir colocando dinheiro no bolso no curto prazo e vendendo nos locais certos e comprando nos locais corretos também. Beleza, investidores? Certo, caras. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a questão das altcoins, né? Porque muitos de vocês vêm falando comigo, Pablo, por que as altcoins estão se desvalorizando em relação ao Bitcoin? E a gente conversou muito sobre isso nas últimas semanas, né, investidores? E um dos motivos da gente não estar acreditando que o Bitcoin tinha formado um fundo era a nossa queda da dominância, né? Então quando a gente estava lá nos 60 mil dólares, nos 50 mil dólares, até mesmo nos 40, a gente estava vendo essa dominância despencando, né? Isso era um sinal pra gente de risco pro mercado. Por quê? Porque se num mercado em queda as pessoas começam a acreditar mais nas altcoins, é um sinal assim que as pessoas não estão sendo muito racionais, porque a gente sabe que quando o Bitcoin cai, as altcoins tendem a cair mais pela nossa correlação
de mercado, né? Então a gente viu o Bitcoin indo para 30 mil e as altcoins caindo 50%, 60%, liquidando todo mundo que estava muito otimista no mercado, né? Então essa dominância caindo, normalmente ela dita pra gente que as pessoas estão otimistas, estão acreditando mais em ativos voláteis e não tão bons como o Bitcoin, né? A gente pode, por exemplo, ver que essa não é uma opinião só minha, tá? O Crypto Fear and Greed Index, por exemplo, 10% dos dados dele de otimismo ou medo do mercado, né, são pegados pela dominância, ou seja, quanto maior a dominância do Bitcoin, menor o otimismo do mercado, as pessoas estão mais racionais, as pessoas estão indo para um ativo mais seguro que é o Bitcoin em relação a todas as altcoins, né? Então, nesse momento aqui, o que a gente está vendo no mercado? A gente viu, né, a gente falou muito sobre isso, sobre o estourinho da bolha das altcoins que a gente falou com vocês, que estava muito parecido com o que aconteceu lá em 2018, no começo de 2018, né? Quando a gente teve uma queda da dominância aqui de praticamente 50% em poucas semanas, né? E depois a gente viu o Bitcoin retomar fôlego no mercado e ganhar espaço das altcoins. É algo que eu acho que vai acontecer, tá? Já que a gente teve algo muito parecido, uma queda de 46%, o estourinho da bolha, né? Que é quando a gente tem a dominância pumpando assim em uma semana, igualzinho ao que aconteceu aqui. E nesse momento, o que as pessoas começam a perceber? Talvez as altcoins já tenham subido demais, talvez a gente estava muito otimista e talvez o Bitcoin vai retomar a força agora e vai ganhar espaço em relação às altcoins. Tá? Então eu vejo muitas semelhanças com o que aconteceu aqui lá em 2018 e eu acho, né, venho achando já há algumas semanas que é natural que essa dominância vá subindo aqui. E as altcoins podem até não despencar, né? Já que se o Bitcoin subir, elas tendem a subir também por causa dessa correlação que a gente tem do mercado. Mas provavelmente a gente vai ver as altcoins subindo menos, tá bom? E o Bitcoin retomando força. Só a gente olhar aqui o mercado, olha, em relação à paridade BTC, todas as altcoins estão caindo, muito poucas, né? Menos de 10% aqui do mercado está subindo. Isso é natural e é bom, lembrem-se. Por quê? Porque se essa dominância sobe, mostra para mim uma racionalidade das pessoas não querendo arriscar tanto e indo para o Bitcoin, indo para a maior criptomoeda. Então, nada melhor do que isso. Vocês lembram que eu estava falando com vocês que eu só vou acreditar que o Bitcoin formou o fundo quando a dominância voltar a subir? É isso que a gente está vendo agora, tá? A dominância voltando a subir. Então, enquanto a gente subir, com essa dominância subindo, para mim é ótimo, tá? Para mim a gente vai continuar subindo. Porém, se a gente começa, sei lá, a consolidar ou cair e isso aqui começa a despencar, a dominância começa a despencar, ou seja, as pessoas começam a acreditar mais nas altcoins do que no Bitcoin, é um sinal para mim que talvez um pouco da irracionalidade tá voltando para o mercado e a gente pode ter mais queda, tá? Talvez a gente tenha, no mínimo, uma correção para ir lá buscar aquela região dos 38, 37 mil dólares. Então a dominância também está sendo um ótimo indicador para a gente identificar a real tendência, não só do Bitcoin, mas do mercado como um todo, tá bom? E eu acho que não só o Crypto Fear and Greed tá colocando 10% aqui, na minha opinião teria que ser mais, tá? Na minha opinião, uns 25% teria que ser, porque a dominância foi linda pra gente tentar prever aí, né, se o Bitcoin estava formando um fundo ou não, né? E lembrem-se, o Bitcoin, ele é rei no mercado, ele sempre foi o rei, e a gente pode até estar num momento diferente das altcoins, muitas DeFi, altcoins novas, projetos bem mais consolidados, mas a gente já viu isso em outros momentos, tá? Lá em 2016, lá principalmente em 2018, as pessoas falando que era outro momento das altcoins, mas em todos esses momentos o Bitcoin conseguiu recuperar e conseguiu retomar o posto dele de rei, tá? Quando a gente começa a ver muitas pessoas falando que as altcoins vão ultrapassar o Bitcoin, o Ethereum vai ultrapassar o Bitcoin, eu amo o Ethereum, cara, é a minha altcoin preferida, mas não é muito racional a gente pensar que isso vai acontecer, pelo menos falando assim em curto, médio prazo, né? Acredito que o Bitcoin sempre será a maior criptomoeda. Tranquilo? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. E no vídeo da noite eu vou falar das altcoins, tá? Então, apesar das altcoins estarem caindo em relação ao Bitcoin, muitas delas, tecnicamente, no par dólar, estão bem bonitas. Então, deixa aqui nos comentários quais altcoins vocês querem que sejam analisadas pra gente falar mais à noite. Beleza? Então é isso. Um forte abraço e até mais à noite. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottom it out, Novogratz is bullish. Bottom it out, don't ever rise is bearish. Bearish target of 1300. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.